Boa noite, pessoal. Eu me chamo Cristiano e vou falar sobre um tema gnóstico chamado batismo entre os gnósticos, um tema esotérico da gnosis. Vamos lá. Para todo estudante gnóstico, o significado do batismo é muito mais profundo do que se conhece nas religiões exotéricas, ou seja, nas religiões públicas, as religiões de massa. Falo religiões de massa porque são religiões onde a grande parcela da humanidade vai, adere, frequenta. E como a religião gnóstica, gnosis, ela é mais restrita, é uma escola de mistérios onde são revelados os segredos que há por trás das mitologias religiosas em geral. Então sabemos que são poucos os seres humanos dispostos a adentrarem nesses mistérios, a ter interesse em realmente estudar o gnosticismo em si, em realmente entrarem em escolas de mistérios, tornarem-se iniciados da grande fraternidade branca, que a gnosis é um braço dessa grande fraternidade branca. Bom, então a gente já aprendeu sobre a magia sexual, sobre o tantrismo, sobre o ato sexual realizado sem a ejaculação, sem o orgasmo, com o intuito de criarmos os nossos corpos solares, o astral, o mental, o causal, o búdico, o átmico, revigorar, revitalizar o corpo físico e também despertar as 7 serpentes sagradas, as 7 kundalinis, e cada corpo tem a sua própria coluna, e dentro da coluna de cada um desses corpos sobe uma força energética chamada kundalini, que é a energia primordial que nos confere todos os poderes mágicos, todos os poderes que os anjos, que os arcanjos, que as hierarquias superiores possuem. Clarividência, clareaudiência, polividência, intuição, desdobramentos astrais conscientes, estar conscientes em todas as dimensões, a meditação, enfim. Então já foi dito em outros vídeos, né, que começamos despertando a serpente kundalini do corpo físico. Claro que essa energia primordial em forma de serpente que irá subir pela coluna vertebral, despertando do chakra básico do cóccix, não é física, totalmente material, ela é semifísica, semietérica, é energética, é energia. Então, estando de antemão casados, tendo uma esposa ou um marido para as mulheres, de posse sabendo de como se pratica os 3 fatores de revolução da consciência, passamos a trabalhar. Isso feito, ao longo do tempo, iremos passando as provas básicas para que sejamos admitidos, então, como alunos da grande fraternidade branca, como iniciados, né? Passamos pelas provas de mistérios menores, que eu já falei em vídeos anteriores. A prova do guardião,
as provas dos 4 elementos: terra, água, fogo e água, terra, água, ar, terra, água, ar e fogo. Isso. E estou me atrapalhando aqui. E aí começa então a nossa energia primordial Kundalini a subir, desperta, né? Então, o excedente do hidrogênio C12, que é a energia sexual já purificada, já com uma vibração mais elevada, passa a transmutar-se e subir pela coluna vertebral. A palavra transmutar é mudar. Então, a energia seminal, a energia sexual, ela se volatiza, se torna energia, e essa energia passa a subir pela coluna vertebral até a nossa cabeça, até o nosso cérebro. Então, essa subida da Kundalini, que demora um certo tempo, depende dos méritos desse casal, dos méritos desse discípulo que irá subir pela coluna vertebral, e irá subindo aos poucos, vértebra em vértebra, conforme a pessoa irá morrendo, irá matando, destruindo, desintegrando os seus egos, os seus defeitos. Mas, quando ela chegar no chakra, no último chakra da cabeça, o chakra coronário, aí o ser humano, então, torna-se um iniciado de mistérios maiores. Ele recebe a primeira iniciação de mistérios maiores nos mundos internos, nas dimensões superiores. Né? Ele é admitido como um novo iniciado na loja branca. E com isso ele irá despertar certas faculdades, certos poderes. E aí sim, essa pessoa pode ser considerada como um verdadeiro batizado na prática. Porque a gente aprendeu que as religiões cristãs, e não só as cristãs, que é a religião que nós no Ocidente herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos ancestrais, mas as religiões em geral, tanto lá na Índia, tanto no Tibete, nos países árabes, enfim, em qualquer região do mundo, sempre o batismo foi realizado da mesma maneira. Sempre quando uma criança nasce, é costume dessas religiões batizar as crianças. Ou também, em alguns casos, quando a pessoa já é adulta, né, atinge uma certa idade, ela passa por esse ritual que é denominado batismo. Esses batismos são sempre realizados da mesma forma. Ou a pessoa é imersa na água de corpo inteiro, ou os sacerdotes que estão a realizar o ritual passam a espargir ou derramar água na cabeça. Então, da pessoa que estará a ser batizada, ou a criança ou o adulto. Né? Nas religiões judaicas, não judaicas, perdão, nas religiões neopentecostais, bom, eu não consigo pronunciar essa palavra, nas religiões evangélicas, normalmente se faz o batismo fazendo com que a pessoa mergulhe na água, deite, seja imersa em água.
né? Porque era um costume antigo realizado pelos judeus, né? E as religiões que existiam antes de Jesus Cristo nascer, antes do cristianismo nascer. Então, lendo o Velho Testamento bíblico, a gente vai ver que os batismos naquela época eram feitos dessa maneira. O ser humano que ia ser batizado, eles faziam as orações, os rituais durante o período em que a pessoa ia ser batizada, é feita toda a cerimônia, as orações, os símbolos, enfim, e a pessoa era. O sacerdote pega a pessoa e mergulha ela na água e puxa ela de volta. Esse era um procedimento antigo realizado pelos judeus, pela região judaica, antes de Jesus Cristo nascer. Após o nascimento de Cristo, né? Aí surgiu a religião cristã, as religiões cristãs. E os rituais cristãos mudaram. Passou-se então a batizar as crianças quando nascem, derramando água em suas cabecinhas, né? Bom, e a pessoa passa a ser considerada membro daquela religião depois de ser batizada. Então é dito que a pessoa se torna um irmão, vamos dizer assim, daquela congregação. Quando passa por esse ritual. Só que nós gnósticos temos que ir mais fundo. Normalmente vamos mais fundo. Tentamos entender o significado por trás dessa simbologia que é realizado fisicamente. Como eu disse em outros vídeos, e vou repetir, né, nós sabemos já que a energia mais poderosa que nós seres humanos possuímos e que a natureza também possui é a energia que gera vida, que cria vida, que faz com que os seres humanos, os seres vivos em geral, se reproduzam, que as plantas se reproduzam. É a energia sexual, é a força sexual, a potência sexual. Então, através do sexo, através do coito, nós seres humanos nos reproduzimos. E nas religiões judaicas e cristãs, costumou-se chamar, de forma simbólica, das energias sexuais ou dos líquidos sexuais de águas. São as águas criadoras, as águas sagradas, os rios sagrados. A gente lembra que todas as religiões, a religião egípcia tinha o rio Nilo, o rio sagrado Nilo, a religião judaica, que tem os rios Eufrates, bom, eu não me recordo agora, mas tem os dois rios sagrados. Então, rios e águas estão muito presentes nas religiões como símbolo das águas que criam vida, ou seja, dos fluidos sexuais que nós seres humanos possuímos, que a natureza nos proporciona, nos dá através então dos alimentos que a gente come, do ar que respiramos, das impressões que a gente sente. Então tudo isso vai acumulando em nosso organismo a substância que nos proporciona saúde física e também capacidade de nos reproduzirmos. Então, sabendo disso, que sempre as energias sexuais, as substâncias sexuais, os fluidos sexuais, melhor dizendo, representaram
nas religiões antigas de forma simbólica as águas, então aí a gente já entende o significado do batismo, né? O sacerdote derrama água na cabeça da criança ou da pessoa que está sendo batizada, se for adulto, para simbolizar exatamente que as energias de criação devem subir até a cabeça, até o cérebro. E agora, com a técnica da Maituna, da magia sexual, do tantrismo, da suprassexualidade, nós sabemos que isso é possível. Porque quando nós, durante a magia sexual, durante o coito, durante a transa entre homem e mulher, evitamos o orgasmo, evitamos a ejaculação, existe a natureza provoca uma transmutação, ou seja, ela transforma a substância física das águas seminais em vapor e energia, né? Devido ao calor gerado, devido à interação entre os polos positivo e negativo, que são representados pelo homem e pela mulher, fazem com que essa energia gerada vá subindo pela coluna vertebral até o cérebro. Esse é o verdadeiro significado do batismo para nós, estudantes gnósticos, para nós esoteristas. Então, o batismo ensinado nas religiões, aliás, praticado nas religiões, ele é um símbolo, é uma metáfora, é uma alegoria para representar o batismo prático que deve ser exercido na vida real entre homem e mulher num matrimônio perfeito, como diz o mestre Samael. O matrimônio perfeito no sentido que é só através do matrimônio que nós conseguimos chegar a unir-nos com o nosso íntimo, com o nosso ser, com Deus que mora dentro de nós mesmos. Porque a Kundalini, a energia primordial que está encerrada no cóccix, representando a serpente sagrada, que vai, a mãe divina, né, que vai despertar e subir gradativamente por nossa coluna até atingir o cérebro, transpassando todos os 7 chakras básicos e despertando todos os poderes mágicos que um mestre, enfim, um autorrealizado possui, é exatamente a pessoa se auto-batizar. Ou seja, ela está elevando as suas águas genesíacas, as águas do Gênese, da criação, as águas que geram vida, tanto externa, né, que gera uma criança, um bebê, quanto vida interna, ou seja, ela faz com que a gente cristalize os corpos solares, corpo astral, mental, causal e assim por diante, para que possamos conhecer todos os rincões da natureza, todas as dimensões superiores, para que a nossa consciência desperte nessas dimensões, além da física, né? A quarta, a quinta, a sexta e a sétima dimensões da natureza. E também para que a Kundalini, a energia primordial que provém da Mãe Divina, desperte os poderes e a consciência. Então esse é o verdadeiro batismo. Na prática, por assim dizer. Isso não quer dizer que devemos, que não tenhamos
que respeitar o batismo simbólico. Devemos, sim, continuar fazendo o batismo nas crianças ou nos adultos, sem problemas nenhum. A gente só tem que entender o que ele significa. Esse é o objetivo dessa aula que estou a dar a vocês que me assistem. É exatamente compreendermos mais a fundo o significado das coisas e tentarmos no nosso dia a dia experienciar isso, botar em prática, para sentirmos se isso realmente faz sentido, se isso traz benefícios, como é ensinado, como foi escrito nos livros, né, como o mestre Samuel deixou escrito, que é o mestre que fundou o movimento gnóstico contemporâneo, para que possamos então dizer e conhecer este ensinamento de forma efetiva e não ficarmos só na teoria, só repetindo como papagaios aquilo que não conhecemos. E claro, lembrando, né, que isso só deve acontecer entre casais, ou seja, a pessoa tem que ter um relacionamento sério, né, não precisa casar como manda o figurino, né, com papel passado tudo, simplesmente tem que ser um relacionamento sério. Essas pessoas têm que ter o intuito de formar um lar, né, querer morar juntas e, é proibido terminantemente que haja adultério. Esse é um crime terrível para a Loja Branca, para quem quer realmente se autorrealizar e quem quer realmente levar a sério os 3 fatores de revolução da consciência. Quem quer despertar a Kundalini, criar os corpos solares. Caso aconteça de um estudante gnóstico ou um praticante esotérico de adulterar, o fogo sagrado interior não despertará nunca. A Mãe Divina, que é o nosso ser interior profundo, ela é muito exigente. Ela exige que nós sejamos homens e mulheres íntegros e que respeitemos o nosso cônjuge, respeitemos a natureza, a ordem natural das coisas. Então, tem que haver apenas 2 polos, e esses polos, positivo e negativo, não podem deixar que outra energia interfira. Outra pessoa que se intrometa no meio desse casal, né, vai estragar completamente esse trabalho. Além de todos os outros problemas acarretados quando isso acontece, né? Separações, brigas, enfim. Isso que a gente já sabe. Mas esotericamente falando, se houver adultério, a Kundalini não despertará nunca. E também, se não houver méritos do coração, ela também não despertará. Méritos do coração é o quê? É o amor, é a cumplicidade, é o trabalho com a morte dos defeitos, a eliminação do ego, a autoobservação, é a prática da meditação diária. Tudo isso engloba no que os mestres dizem, méritos do coração. É o sacrifício pela humanidade, o ofício sagrado de passar o conhecimento à frente. Bom, então esse é o
o significado do verdadeiro batismo entre os gnósticos, tema da aula de hoje. Então, só seremos batizados realmente e de verdade perante as hierarquias, os mestres da loja branca, perante o nosso próprio ser interior profundo, que é a nossa mãe divina, o nosso pai interno, que cada um tem o seu Deus interno, quando conseguirmos que a primeira serpente Kundalini desperte. Ok, minha gente? Então por hoje é isso. Vou ficando por aqui. E agora é com vocês. Paz em Venecial. Boa noite.